e a gente tem várias atividades. 9 horas a gente quer encerrar, tá bom? Para você não ficar ansioso, as crianças estão bem por ali. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a você que está aqui visitando, veio trazer seu filho, prestigiar a apresentação deles e continua com a gente aqui nessa noite. A gente está tendo essa semana especial, Semana Santa. O nosso tema é Renascidos, um novo coração, e a gente tem buscado todas as noites ler na Bíblia, porque nós entendemos que essa é a palavra de Deus e que se nós queremos encontrar a solução para o nosso problema, para o problema da nossa sociedade, vai ser ali, não vai ser em outro lugar, em outro livro. Então, a cada noite, lendo um pouquinho e buscando aplicar para a nossa vida e pensar como é que eu posso ser uma pessoa melhor, como eu posso ter um novo coração, segundo a vontade de Deus, e assim fazer a diferença na vida de outras pessoas também. É uma história conhecida. Se você tem a sua Bíblia, ou se ela está no celular e quiser acompanhar, você pode acessar Lucas capítulo 19, são 10 versículos só, e cada noite a gente foca em 1, 2 ou 3 no máximo, de forma que é bem pouquinho mesmo, não são nem todos os 10, tá bom? A gente começou no sábado com o primeiro versículo, depois o segundo, o terceiro, e hoje a gente vai falar do 4º, 5º e 6º versículos dessa história. Quem já abriu aí, já achou quem é o personagem da semana. Nós estamos falando da história de Zaqueu. Zaqueu é um nome que não é muito comum, na verdade. Não sei se você conhece alguém chamado Zaqueu nesses dias, não é muito comum, por uma série de razões, também porque não faz parte da nossa cultura, talvez. A Bíblia diz assim sobre Zaqueu, e eu vou só relembrar os versículos anteriores para você pegar o fio da meada. Logo no primeiro versículo, é a história ou a introdução a respeito de uma grande cidade e de um pequeno homem. É porque a Bíblia, nesse primeiro verso, fala sobre o lugar onde Zaqueu morava. E diz assim que, entrando em Jericó, passava Jesus por uma cidade. E daí a gente já falou sobre Jericó. E se você não veio no sábado, no domingo, daí eu não posso agora falar tudo de novo para vocês, eu vou resumir só numa expressão. Jericó era o oásis no deserto. Imagine isso na sua mente, um lugar perfeito para se morar. E a Bíblia continua, no próximo verso ela fala de um pequeno homem com um grande desejo, e daí a Bíblia diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, ele era maioral dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus. Mas o fato e a informação que mais grava na nossa mente sobre Zaqueu é o que vem depois. É que ele queria ver Jesus, mas não podia. Por quê? Por causa da sua estatura, porque ele era muito pequeno. Imagine agora o que está acontecendo, a situação de Zaqueu. Zaqueu mora nessa cidade importante, ele tem um cargo destacado de alto nível, porque ele trabalha para o Império Romano, ele coleta os impostos das pessoas. Ele assim é muito rico, mas não é que ele é meio rico, não, ele é muito rico mesmo. Todo mundo conhece Zaqueu na cidade, e agora ele tem um desejo no coração, ver a Jesus, e o desejo dele não é possível de ser realizado porque ele é muito baixinho, e tem muita gente em volta de Jesus. Jesus vai passando por Jericó, ele já tinha se encontrado com Bartimeu, lá fora, o cego, não é? E agora ele estava dentro da cidade, e ele não conseguia quase andar, porque as pessoas ficavam ao seu redor, e vem esse homem baixinho, que ninguém gosta na cidade, mas é muito rico e importante, ele não consegue ver Jesus. Dá para imaginar todo tipo de coisa. Dá para imaginar o Zaqueuzinho na ponta do pé, dá para imaginar o Zaqueuzinho empurrando as pessoas assim com o braço, dá para imaginar Zaqueu quase tentando passar pelo meio das pernas do povo, para ver Jesus. Esse era o grande desejo dele. E então a gente chega na história. Afinal,
Ele conseguiu, não conseguiu ver Jesus, não é? Chega de mistério. Então a Bíblia diz assim que Zaqueu, ele correu adiante, subiu numa figueira brava, numa árvore, para ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois eu quero ficar na sua casa hoje. E então ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. E contei o final da história já, né? Mas espera aí, preciso de mais 5 minutos para a gente ler devagar. Eu falei que tem gente que lê a Bíblia, né? Mas lê numa velocidade que não pega os detalhes, o importante, não é? Cada ponto curioso, e é ali que a gente aplica para a nossa vida, a gente se identifica com as histórias da Bíblia. Primeiro, eu falei que Zaqueu era um homem importante, e um homem importante no Oriente Médio principalmente, mas aqui também nos nossos dias, ele não sai correndo para lugar nenhum, ele teria que andar muito tranquilamente, com a sua comitiva toda ao seu redor, e as pessoas dando todos os louvores e honras a esse homem. Mas não para Zaqueu, porque existia algo muito mais importante do que a sua posição social. Era o seu desejo de ver Jesus. Ontem eu falei que tudo conspirava contra as suas necessidades existenciais, porque as pessoas odiavam Zaqueu, porque Zaqueu tinha algumas questões, a sua estatura pequena era algo genético que nem toda a sua riqueza poderia modificar. E agora a multidão no meio do caminho entre ele e Jesus, e olha, ninguém ia abrir caminho para Zaqueu naquele dia, tudo conspirava contra. Zaqueu poderia ter feito como muitas vezes as pessoas, eu e você às vezes fazemos também talvez, dizer assim: poxa, eu queria tanto ver Jesus, mas olha lá, o povo não gosta de mim, eu já sou baixinho, está cheio de gente em volta, vou para casa. Não poderia? Eu acho que as chances eram grandes. Todos os fatores indicavam que era melhor Zaqueu desistir daquilo. O perigo que ele corria, toda a reputação colocada em risco, tudo. Mas não. Aquele desejo era maior do que tudo. E por isso aquele homem muito importante corre. Não só corre, mas sobe numa árvore. E ali de cima ele diz: eu preciso, eu vou esperar para ver. Se você for em Jericó hoje, alguém vai te levar nessa árvore aí. Eu já falei que alguns anos atrás, numa viagem de estudo, tive o privilégio de conhecer essa cidade. Essa cidade não é exatamente o mesmo lugar da outra cidade mais antiga, mas essa é uma árvore que é como o sicômoro, ou como a figueira brava, como diz nessa versão em português, e é óbvio que não é a mesma árvore que Zaqueu subiu, né? Todo mundo sabe que não é, mas é uma árvore igual, do mesmo jeito, da mesma qualidade, e é por isso que o pessoal leva a gente lá, para a gente tirar foto, para tentar visualizar e entender como seria. Alguns dizem: não, essa é a árvore que Zaqueu subiu. Não era, mas era assim. Dá para imaginar o Zaqueuzinho subindo, e lá quietinho, provavelmente sem querer que as pessoas o vissem, observando Jesus. Sabe o que é mais curioso na história? É que o tempo todo a gente ouve que Zaqueu queria ver Jesus. Lá no primeiro verso fala isso, no segundo, e daí ele corre lá para ver Jesus, e chega na hora H, é Jesus que para debaixo da árvore e olha para Zaqueu. Que surpresa para Zaqueu. Você imagina? O homem que queria ficar de longe, sem ser muito percebido, principalmente naquelas condições, e agora Jesus chama a atenção de todo mundo para ele. Jesus para, olha para cima,
e olha para cima para ver um homem pequenininho, olha para cima para ver o Zaqueuzinho, lá num galho da árvore. Que Zaqueu não sabia era que Jesus já o conhecia, e não só o conhecia, como o amava. Ele achou que ninguém sabia, e muito menos Jesus sabia o que ia no seu coração. Jesus conhecia não só quem era e o que ia no seu coração, mas o nome de Zaqueu. Que susto! Talvez ele quase tenha caído da árvore quando Jesus parou e falou: Zaqueu, e ele: até o meu nome o senhor sabe? Jesus conhecia o nome e conhecia o coração de Zaqueu, porque Jesus sabia que Zaqueu queria ter um encontro com ele. Não era só avistar de longe, ele queria chegar perto, ele queria ter a chance de ter uma entrevista, um momento a sós com Jesus. Chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe dos publicanos. Sabe aquilo que estava lá, caladinho no coração? Jesus conhecia também. O que é que você guarda lá no seu coração, que ninguém sabe, que você não compartilha muitas vezes, que é um vazio, que é algo que precisa ser resolvido? O que é para você esse desejo? O que chama atenção na história de Zaqueu é que quando Jesus chegou, o desejo dele era tão real que Jesus fez um pedido para Zaqueu. Ele falou: desce depressa. E a Bíblia, na sua beleza, Lucas, que escreveu esse texto, ele fala assim, que Jesus falou: desce depressa, e agora ele usa as mesmas palavras para descrever a resposta de Zaqueu. E ele diz: e Zaqueu desceu depressa. Ah, Senhor, mas espera aí, vamos conversar. Não, sobe aqui na árvore. Não, mas veja bem, o que vai acontecer agora? Será que eu vou ter que mudar minha profissão? Eu estou confortável, mas fazer parte da igreja, aceitar Jesus, esse negócio de... Não, desce depressa. Desceu depressa, assim. No final, a Bíblia diz que Zaqueu então recebeu Jesus com alegria. Você lembra? Zaqueu queria ter um encontro com Jesus, e é Jesus que se antecipa. Jesus chega para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce logo que eu estou indo lá na tua casa, para a gente ter aquele encontro, aquele papo que você tanto queria. Sabe por quê? Eu falei aqui outro dia. Porque não tem ninguém mais interessado na sua alegria, não tem ninguém mais interessado na salvação de alguém, não tem ninguém mais interessado que você possa viver e viver intensamente segundo a vontade de Deus do que o próprio Deus que criou você. E é Ele que sempre toma iniciativa nesse relacionamento. Mesmo quando você cruza os braços, quando você faz de conta que não está ouvindo, quando você tenta se desviar dele, quando você faz qualquer iniciativa, Deus vem atrás, e Ele insiste, e Ele continua, e Ele não desiste de você. Não é porque Ele é chato, não, é por causa do tamanho do amor que Ele tem por você. Acabou. Resumindo tudo isso, eu acho que a gente poderia colocar nessa fórmula, sabe? É a iniciativa de Jesus, no caso, vindo atrás de Zaqueu, mas vindo atrás de você também, somado àquele desejo do coração, porque Zaqueu queria, ele precisava, num contexto de obediência, porque quando Jesus falou desce depressa, ele desceu depressa. Porque tem gente que fala: não, eu tenho vontade, não, porque eu até queria, não, você sabe como é que é, mas daí Deus fala para você fazer alguma coisa e você não faz. Desce depressa, e você tem que descer depressa.
Mas daí quando une Deus buscando, preenchendo o vazio, e você obedecendo, a sua vida é uma vida de alegria. É simples assim. Quero chamar o João aqui, bem rapidinho. O João que estava comigo, vem aqui, João. Deu 9 horas. Parei, acabou? Parei. Se a gente ficar mais 15 minutos, é culpa do João agora. João, que momento emocionante ali em cima, hein? É, sim. Para mim foi um privilégio muito grande. Também, para mim também. Eu queria só te perguntar o seguinte. A história do João é muito interessante. E ele vai só dar um gostinho assim do que foi para ele se relacionar com Jesus. João já conhecia a igreja, conhece a respeito de Deus, da Bíblia, por muito tempo. E daí, parece que a coisa foi crescendo. E nos últimos anos, chegou a esse ponto que ele disse, não, eu quero marcar agora o meu compromisso com Cristo. E tudo teve a ver com, principalmente, um episódio na sua vida. Conta pra gente aqui, bem rapidinho, o que aconteceu? Foi uma decisão de comprar uma propriedade. Sim. E naquela propriedade tinha algo diferente. Sim. Resumindo que quando eu comprei um sítio de uma família, a gente não sabia quem era, aquela família. Aí quando eles me entregaram a chave, que eu cheguei lá, que eu fui tirar, tinha um quadro na parede, estava bem sujo, 17 anos que a casa do sítio estava fechada. Quando eu tirei o quadro que eu limpei, era um quadro dos 10 mandamentos. E aí, adventista, a família toda adventista, e o quadro dos 10 mandamentos todo mundo sabe, né? Para onde você vai, Jesus está te olhando, né? Então me tocou muito, e hoje resolvi me batizar, e depois disso segui a religião. A história do João é muito interessante, porque ele é mais longa que isso, lógico. Comprou uma propriedade, não estava satisfeito, buscou uma outra no outro estado, voltou, e daí chegou nessa, e entendeu que era a vontade de Deus, e depois de ter comprado, então, arrumando aquela casa, tirando tudo que era antigo, é isso? Você me corrige se eu estiver errado, e tirando tudo de lá e tal, se deparou com esse quadro, né? Quadro todo empoeirado, não dava para ver o que estava no quadro, aí chamou a atenção ali, começou a tirar a poeira, quando ele vai ver, um quadro com a figura de Jesus, Jesus segurando os 10 mandamentos. E ele disse que colocou o quadro de volta, e desde então ele tem sempre essa sensação, é lógico, uma sensação humana que tem a ver com um desejo no coração. Ele olha para o quadro e ele sente que para onde ele vai, ele está olhando para ele. É como se ele estivesse dizendo, João, e o seu compromisso comigo? É isso? É verdade. Deus seja louvado pela sua coragem e pela sua obediência. Amém. De seguir a vontade de Deus. A gente tem o costume de dar um certificado, que é uma lembrança para você. Obviamente vai ficar marcado, porque toda Semana Santa na sua vida você vai sempre se lembrar desse compromisso. A irmã Sandra vai te dar o certificado, um kit que é um presente da igreja para você também. Obrigado, pastor. Desculpa alguma coisa, por ter demorado muito para entender, né, o que era a religião, né, mas hoje eu estou no caminho, acho que estou no caminho. Obrigado. Obrigado. Fique aqui, João, só um pouquinho. Não tem problema, está tudo bem. Eu só ia dizer que finalmente obedeceu, teve coragem para obedecer, não é? Tomar a decisão. E daí eu pergunto para você, sendo que eu não sei como é que Deus está buscando você, eu não sei também o vazio, não tem como, né? Eu saber. Mas uma coisa eu sei que Deus está buscando continuamente. Ele não vai desistir. A pergunta que fica é se você está pronto a obedecer. Ouça essa música agora. Terminou.
Mas talvez ainda precise, e essa seja uma oportunidade para você no seu coração dizer: Senhor, eu quero te obedecer.